Ei, gente, buenas tardes. Já me programando aqui, me organizando. Daqui a pouquinho uma conversa com meu querido amigo Danilo Faro. Conversa bem legal. Esse momento, a ajeitação das coisas é que é sempre chatinho, né? Porque aí o fio não quer encaixar, as coisas não param onde deveriam parar. Uma coisa de doido. Teto aparecendo demais, é uma coisa. Eu não queria que esse teto aparecesse tanto assim, eu também não queria ficar tão. Espera, espera. Ei, Renata, Cleo, beleza? Tudo bem com vocês? Eu acho que eu precisava colocar isso aqui num lugar mais alto. Aguenta aí, porque tem muito teto aparecendo. Pera aí. Tem teto demais aparecendo. E será que vai encaixar aqui? Médio. Médio. Ih, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai. Isso que eu tô acostumado a fazer, né? Mas sempre fica alguma coisa pra última hora e dana tudo. Que saquinho. Isso porque eu gosto de me planejar. Ana Paula, bem-vinda. Tudo bem com vocês? O que vocês andam aprontando nessa quarentena maluca? Contem-me, enquanto o Danilo não chega. Mandando aqui a mensagenzinha para ele. Muito teto para vocês? Não, né? Tá bom, né? Olha, hoje nós não estamos simultaneamente online, né, pelo YouTube nem pelo Facebook, mas essa live, ela agora o Instagram está disponibilizando a live no IGTV e depois ela vai continuar no YouTube, tá? Então eu salvo essa live e posto ela no YouTube e aí vocês podem ver e compartilhá-la com quem vocês quiserem. Certo? Renata Moura. Nathaniel, bem-vindo. Hoje a gente vai conversar com Danilo Faro, um querido amigo. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele algumas vezes, trabalho com a mãe dele às vezes também. Como anda a quarentena de vocês? Ei, Arlen, sejam bem-vindos. Lígia Bueno, minha prima postiça, ela é fiel, todas as lives ela está aqui. Aqui e na de segunda-feira, que a de segunda-feira é pela New Face Brushes, que é o New Face Talks, que é um bate-papo que a gente faz com os profissionais maquiadores. Cadê Danilo? Já pediu? Aqui aonde que eu não tô te vendo, Danilo? Onde? Ele tá me dizendo aqui, já tô aí, mas eu não tô vendo ele online aqui.
A minha está muito doida. Sua quarentena está muito doida? Momentos silêncios. E na verdade eu estou falando com o Danilo pelo WhatsApp, ele está me dizendo, eu já estou online. Mas eu acho que ele deve estar online lá no Anderson Bueno, não no Papo de Camarim. Ah, agora sim ele apareceu para mim. Ué, vamos lá, Danilo Faro. Ah, a pessoa tá, estou Olá! aí. Falei, como assim? Está aí aonde que eu não te vejo? Eu estava tentando entrar, amigo. Tudo bem? Bem, e você? Bem-vindo. Que bom falar com você. Faz tempo que a gente não conversa, hein? Acho que a última vez que a gente se viu foi na pré-estreia do Dana Summer. É verdade. Foi a É minha última saída, assim, com gente na rua e tudo mais. Foi aquele dia. Depois, logo depois, foi decretado a a questão quarentena. do isolamento social e aí a É. gente Você está se isolando direitinho? estou me isolando direitinho. Tá mesmo? Tô, tudo certo. Eu faço É. ginástica aqui no 24º andar do meu prédio, que tem uma área aberta. Eu moro aqui próximo da Avenida Paulista. Eles não restringiram aí, porque os meus, eu estou na praia, mas tanto aqui no prédio, na praia, como em São Paulo, eles restringiram a área social. As áreas comuns lá de baixo, sim, piscina, É. playground, essas coisas estão todas fechadas. Mas aqui em cima, no 24º andar, tem uma área abertona, assim, ao ar livre, que não tem nada, é só um deckzão de Ah, madeira. Então as entendi. pessoas se revezam para poder fazer alguma prática de exercício e tudo. Então eu tenho ido lá treinar de vez em quando com elástico, essas coisas, que dá uma desestressada. Estou precisando. Aliás, E tomar uma tô, surra de elástica, na verdade, porque eu estou bem estressado. e tô trabalhando muito, Anderson. Tô trabalhando até, parece que eu tô trabalhando mais do que eu Você, trabalhava é, antes da quarentena, porque essa coisa do home office, você não tem horário para nada, né? Você come na frente do computador, você não tem horário para ficar respondendo e-mail, você quer ir fazendo, você vai fazendo, aí quando você vê já é você tem tarde conseguido da noite. administrar bem essa questão do trabalho em casa? Porque, para mim, ainda está sendo um grande desafio. Eu consigo, assim, o meu trabalho, basicamente, antes da pandemia, ele ficava muito. é, assim, eu ficava muito na rua fazendo reuniões, era almoço com cliente, era reunião com cliente, em agência, o tempo inteiro. Eu quase não ficava no escritório. Eu tenho um escritório, minha equipe toda ficava lá. Aham. E aí, quando eu me vi na quarentena, eu tive que aprender não só a lidar com a questão, né, de organizar o trabalho, mas lidar com essa coisa da ansiedade, porque eu vivia na rua, né? Eu vivia fazendo reunião, o dia passava muito rápido para mim, e aí eu já saía das reuniões, no final do dia já ia para academia, já chegava em casa, já tomava um banho, já jantava, minha vida sempre foi muito agitada. Aí acho que os primeiros dias, os primeiros 15, 20 dias foram mais difíceis, assim. Depois você vai se acostumando. Uhum. Acho que como todo mundo, eu estou descobrindo uma nova forma de reinventar o meu trabalho, né? Eu tenho, para quem não sabe, eu tenho uma agência que trabalha com vários artistas da televisão, da música e tudo mais. Uhum. E de uma hora para outra, né? A gente não está gravando programa de televisão, a gente não está fazendo show, a gente não está fazendo nada. Ficou tudo muito focado na internet. E aí eu tive que reaprender, reinventar, na verdade, né? Não é reaprender, porque eu não sabia, eu estou aprendendo a reinventar o trabalho focado na internet. Uhum. Você, para quem não, quem está chegando agora, esse é meu querido e sou muito fã de Danilo Fara. Ele não sabe disso, mas estou dizendo agora. Obrigado, Porque ele é um querido. Eu cara também sou muito muito querido, fã muito seu. generoso. Não vou dizer que é o filho preferido da Dona Vera, porque eu posso arrumar uma encrenca, mas a mãe é uma delicadeza de pessoa que eu sou apaixonado também. E
E quem não sabe, o Danilo agencia vários artistas, trabalha com relações públicas, assessoria de imprensa, enfim, é um cara multimídia. Você acha que o mercado irá mudar ou voltaremos a ser como éramos antes? Eu Espera acho, dessa eu acho revolução que estamos assim, passando. eu acho que as verbas que são destinadas para o mercado, estou falando da minha área, tá, amigo? E é uma coisa que eu acho, né? Não é uma coisa que eu tenho certeza, mas eu acho que todas as verbas que são destinadas ao mercado publicitário, elas vão ser revistas. Eu acho que nenhum cliente mais quer pagar milhões para estar na televisão ou em algum outro meio de comunicação. Porque quem trabalha nisso sabe que essa questão fica muito presa aos grandes anunciantes, a quem tem Uhum. dinheiro, a quem tem potencial para anunciar. Quem não tem, né? E de uma hora para outra, a gente se viu sem poder sair, sem poder ir para um estúdio, sem poder gravar, as agências sem poder produzir suas campanhas, né? Os clientes sem produzir suas campanhas. A gente começou a ver uma chuva de campanhas aí, que era uma tela com escrito subindo, assim, uma coisa... Então, e todas as verbas foram revistas, né? Eu acho que todos os setores, todas as instâncias da nossa sociedade cortaram verbas, tiveram que economizar, as torneiras fecharam, enfim. Então, eu acho que quando voltar, e se Deus quiser vai voltar, a gente tem uma parte desse universo que vai voltar mais devagar, e eu acho também que vai ter uma galera que vai acelerar, né? Porque a gente sabe que tem um potencial de crescimento nesses momentos de crise para quem é corajoso, para quem acelera e para quem não se deixa abater. Eu tô Eu sempre nessa, sabe? digo Assim, eu que tô bem animado, assim, trabalhando bastante, eu, descobrindo assim, novas formas de produzir. eu tiro por mim, porque assim, eu estou aprendendo a lidar com esse universo digital que eu era bem, posso dizer, quase que preconceituoso, apesar de ter Instagram, Facebook e tudo mais, mas era aquela coisa caseira. Eu agora venho usando ele mais corporativamente. Cursos online que eu nunca fiz e não fazia, e fiz agora 3 seguidos ligados a instituições, o Instituto de Cinema, com a Bruna, o Hollywood Makeup Lab, da Bruna Nogueira lá em Los Angeles, enfim, tenho feito algumas coisas assim. E tem me aberto a mente. E aí o que eu ia dizer eu acho que nesses momentos malucos é quando a gente se descobre criativo. Porque aí você começa, você tem que produzir, como você mesmo falou, tendo que produzir coisas, né? Pois é. Até aprender a cozinhar, coisa que eu nunca fiz, eu estou fazendo. Não que eu não soubesse, A mas eu gente... estou me dedicando a isso. Essa questão da criatividade que você falou, Anderson, é uma coisa que tem chamado muito a minha atenção. Eu sempre trabalhei nessa área, eu sempre gostei muito mais dessa parte de pôr a mão na massa mesmo, de criar. Você sabe, a gente teve um projeto que a gente trabalhou junto, do qual eu fiz toda a parte de concepção desde o começo, que foi lá o show da nossa querida Thalita Pertuzati, interpretando músicas da Whitney Houston. Aquilo ali foi um projeto que eu criei do zero e consegui colocar em pé, né, com a sua ajuda, com a ajuda do Sandro, Chain, de todo mundo que embarcou nessa história. E agora, nesse período de quarentena, tem a coisa do ócio criativo, né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, que é o Rodrigo Faro, que é apresentador da Record, que é meu irmão. Ele está entrando... Por acaso é meu irmão. Ele está entrando para o 3º mês sem gravar programa, né? Reprisando conteúdos e tudo mais. A gente precisava continuar entregando conteúdo para os nossos parceiros comerciais, porque nesse período a gente tem contratos de parcerias comerciais que estão vigentes e que, enfim, a gente precisava continuar entregando. Então, o que a gente fez? A gente sentou e criou uma plataforma dentro do Instagram do Rodrigo, no IGTV especificamente, com uma série de quadros de conteúdos, como se fosse mesmo uma emissora de televisão. Então você tem conteúdo subindo toda terça e toda sexta, e nesses conteúdos, além de entretenimento, informação, de colocar o Rodrigo próximo do público dele, que a gente também não imaginava que fosse tão potente, né? Porque o Rodrigo é um cara
que vem da televisão, ele não é um cara que vem da internet, como esses artistas mais jovens que a gente está acostumado a ver, que nasceram já no ambiente da internet. Né? O ambiente da internet é um público mais jovem. E foi uma grata surpresa. Assim, tá? O projeto está indo super bem, a gente tem conseguido entregar as parcerias comerciais, e o mais legal, o Rodrigo continua perto do público dele. Né? A gente descobriu a internet, o Instagram, enfim, como uma ferramenta para deixar o Rodrigo próximo do público. Não sei se as pessoas que estão acompanhando a nossa live aí depois quiserem dar uma olhada e dar ideias também, porque a gente está aqui, é um aprendizado, a gente está criando todo dia, sabe? E sou eu e ele. Eu filmo, eu faço a luz. A impressão que eu tive é que esse momento, para nós que lidamos com o público, e eu falo nós porque eu estou por trás das câmeras, mas de uma certa maneira estou ali convivendo com todo mundo, aproximou e mostrou as pessoas mais reais. Estou doido em achar isso, em fazer com que os artistas se tornassem mais reais para o seu público? Anderson, eu acho que o mundo pede isso nesse momento, né? Eu acho que as pessoas têm que tirar essa carapaça, sabe? Principalmente o artista. O artista é uma pessoa, quem trabalha com arte, né? A gente sabe o quanto os artistas eles influenciam, né? O público, uma sociedade e tudo mais. E também tem uma coisa que eu sempre falei: quem é de mentira não dura. Né? A gente vê esses reality shows aí na televisão, a pessoa tentando segurar uma máscarazinha uma semana, 2, 3 depois. Então, assim, quem é de mentira não dura. E eu acho, sim, que a internet, a rede social, sendo bem utilizada, ela com certeza traz essa proximidade, né? Traz essa coisa assim de se sentir próximo, de se sentir perto do seu ídolo e tudo mais. E acho que tudo que tem que ser feito agora tem que ser feito dessa maneira mesmo. Mostrar o quanto nós, brasileiros, somos criativos, o quanto a gente tem essa capacidade de se reinventar. Estou falando isso porque os conteúdos do Rodrigo dá muito trabalho. Estou usando o Rodrigo porque foi o primeiro exemplo que me ocorreu. Dá muito trabalho, mas é muito legal de fazer. E eu falo para ele, de uma hora para outra eu virei só a Rede Record, porque eu faço a luz, eu filmo, eu cuido da maquiagem, eu cuido do figurino, aí eu cuido do conteúdo. Ele ainda tem você, meu bem, e eu que faço tudo sozinho, tenho que pendurar a luz aqui, tenho que me maquiar, tenho que arrumar o cenário. É isso aí. E tem 3 crianças lá em casa, minhas 3 sobrinhas, mais a Vera. Olha, puxando. Você falou do Whitney Forever. Para quem não sabe, o Whitney Forever foi um espetáculo que o Danilo produziu em parceria com o Sandro Chain, que foi um espetáculo lindo em homenagem ao Whitney Houston. E que foi lindo aquilo, né? Você não tem vontade de voltar a produzir teatro ou algum show em especial deste gênero, assim, biográfico? Eu tenho muita vontade de voltar com o Whitney Houston Forever com a Thalita e com a nossa equipe. Olha, eu falei isso outro dia com a Thalita. Eu fiz uma live com ela e falei para ela, quando essa história da pandemia passar, quando a gente puder, né, enfim, voltar a ter teatro, show, sabe? Porque por mais que a gente esteja, Anderson, se divertindo com as lives, que a gente esteja, né? Pô, que legal que os artistas estão fazendo a live, mas não é a mesma coisa, né? A gente gosta do contato, a gente gosta de uma aglomeração, a gente quer abraçar, a gente quer beijar, a gente quer aplaudir ao vivo, é outra história, né? E aí eu falei para Thalita, Thalita, bora produzir quando... Só que vamos ver quando vai dar, né? Quando vai dar. Mas eu tenho muita vontade, não só de voltar com Whitney Houston Forever, porque eu acho realmente que as pessoas precisam conhecer a história da Whitney Houston, que para mim é a maior cantora do mundo que já existiu, e tem uma galera muito jovem aí que não conhece, e porque a Thalita é uma artista fenomenal e ela merece... ser conhecida. A voz dela, o talento dela é uma coisa absurda. Aliás, eu tenho um papo de camarim com ela aqui.
Eu vou Você postar marcou depois, com vou colocar o ela? link. Eu tenho um papo de camarim com ela. É muito legal, muito legal. A Lá nos Thalita, bastidores do Whitney. a Thalita é maravilhosa. E aí, quem sabe, né, Anderson, me aventurar por... eu tô descobrindo tantas facetas do Danilo nessa quarentena. Como eu te falei, até a emissora de televisão do meu irmão eu virei, porque eu faço tudo, até roteiro, tudo dos conteúdos. Quem sabe, né? A gente não produz alguma coisa. Eu amo De teatro, eu repente, um sou novo caminho, apaixonado né? por teatro, por Não, musical, porque por tudo que você basicamente sabe. você já está no mercado. Você já sabe. Não diria que você já sabe fazer, porque não é a tua especialidade, mas você sabe qual é o caminho das pedras. Você Mas já tem sabe. muita gente boa para aprender, como você, para eu aprender com você e para eu aprender com muita gente boa desse mercado, que são colegas, amigos, pessoas que eu respeito e que, óbvio, se eu me aventurasse por uma história dessas, eu ia chamar essas pessoas para aprender com elas. Eu aprendo Uhum. todo dia com essas pessoas, com os meus Eu falo amigos, com os meus colegas. Eu falo muito isso. Quando eu me atrevi a co-dirigir Menopausa musical, todo mundo fala, mas você vai dirigir, você nunca fez nada do gênero. Eu falei, gente, eu trabalhei 20 anos da minha vida ao lado de grandes diretores. Não é possível que eu não tenha aprendido nada com eles. Eu não Exatamente. estou sentado no meu camarim olhando, eu estou do lado do cara ali, prestando atenção no que ele fala, nos detalhes e tudo mais. Tem que servir de alguma coisa. Não sou um idiota, né? Não Eu tô, faço não... exatamente a mesma coisa, assim, tipo esponja que absorve tudo, né? De ficar Exato. olhando, de ficar aprendendo. Imagina, eu vi grandes diretores dirigindo produções, peças em que eu estava lá, ou que eu fui convidado para assistir um ensaio aberto. Eu acho que todos esses momentos a gente tem que mesmo se enxergar como uma esponja e absorver tudo isso, né? Tudo isso vai contribuir para a gente no futuro. Eu acho. E você teve lá atrás, você chegou a trabalhar como modelo, como ator, né, fazendo comerciais e tudo mais, tá certo? Modelo, modelo, modelo. Você sabe que é o cara que mais sensualiza no Instagram que eu conheço. Mas sensualizar no Instagram é uma coisa, não significa que eu sou. Ai, tô brincando. Eu fiz umas fotos Você de brincadeira que fizeram barulho, né, o ano passado. Nossa Senhora. fazem barulho. Eu conheço algumas pessoas que me ouviriam o mundo por você. Olha. Comentamos depois. Em que momento você percebeu que você não devia estar na frente da câmera e sim atrás dela? Olha, Anderson, eu sou apaixonado por, por esse universo da arte. Não saberia, acho que não saberia fazer outra coisa na minha vida que não fosse trabalhar com isso. Quando eu falo arte, eu falo tudo, tá? Eu falo desde trabalhar com o Rodrigo Faro, que é um apresentador popular da televisão brasileira, até teatro, cinema. Eu sou apaixonado por esse mundo. E eu e o Rodrigo, a gente começou muito pequeno. Meu pai faleceu quando eu tinha 8, 9 anos. Meu irmão devia ter um pouquinho mais, e minha mãe professora, enfim. E a gente foi convidado a fazer comercial de televisão por uma pessoa que nos abordou nossa avó. A gente estava com a nossa avó, que infelizmente já faleceu, e nos convidou para fazer publicidade. Na época, a gente morava todo mundo junto, eu, minha mãe, meu irmão, minha avó, e a gente começou a fazer comercial de televisão. E a gente gostou daquilo. A gente se divertia com aquilo, a gente gostava de estar num set. Isso nunca foi uma imposição da minha mãe, sempre foi uma coisa que ela sempre deixou a gente escolher. E aquilo começou também a ser uma fonte de renda, né? Porque a minha mãe se viu viúva, sozinha, muito jovem, com 2 filhos pequenos para criar. Então, quer dizer, isso acabou sendo uma fonte de renda para a família. Quando eu era criança, eu morava com a minha mãe, o Rodrigo também, a minha avó, eu lembro que a gente tinha uma conta bancária da família. Não importava de onde viesse, todo mundo botava o dinheiro lá naquela conta, e aquele dinheiro era o dinheiro que ia segurar o mês da família. E isso foi a vida inteira. Por isso que a minha mãe é tão especial. Você falou dela, por isso que ela é essa mulher tão absurda. Eu falo isso para ela, eu sou apaixonado pela sua mãe, pela delicadeza dela, pela E ao generosidade mesmo dela. tempo a fortaleza que ela é, né? Quem vê ela toda meiga, delicada, não sabe a mulher porrada que ela é, viu? Ela já me contou umas histórias, assim, eu fico passado. E aí, Anderson,
a gente começou. Aí foi teatro, programa de televisão, muita publicidade. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu lembro que eu juntei uma grana e queria estudar inglês nos Estados Unidos. E aí eu peguei e fui passar uma temporada nos Estados Unidos, em Los Angeles, para estudar inglês. E o Rodrigo tinha ingressado no teatro na oficina de atores da Globo, com o Tônio Carvalho, lá no Rio. E aí, enquanto eu estava nos Estados Unidos, o Rodrigo assinou contrato com a Globo e fez a primeira novela dele, que era A Indomada, do Paulo Biratã. Quando eu voltei, eu já voltei para o Brasil com a ideia de trabalhar nos bastidores, de fazer alguma coisa com produção, com um agenciamento artístico. Eu não sabia muito bem o quê. E aí meu irmão, né, na primeira novela, também um pouco perdido, assim, sem saber, veio e falou, Dan, vem trabalhar comigo, vem cuidar das coisas aqui. Tem gente que me manda mensagem querendo que eu vá num baile de debutante. Lembra? Baile de debutante? Existe ainda. Nossa, muita gente ganha dinheiro assim. Baile de debutante, presença VIP em evento, aquelas coisas que né, os galãs de televisão... É um trabalho. Sim, mas é pré-internet, né? Que hoje você faz post pago. Na época era presença VIP em evento, essas coisas. E aí eu comecei a cuidar das coisas do meu irmão, porque era meu irmão, e a coisa começou a... E aí, né, aquele efeito bola de neve. Aí um ator amigo dele, nossa, eu vejo que o trabalho que o seu irmão faz com você é muito legal. Pô, será que ele não quer fazer para mim também? Aí o Rodrigo indicava um ator amigo dele, aí eu começava a trabalhar com aquele ator também. E aí um indicava, quando eu vi, eu estava na minha casa com, sei lá, 20 e tantos atores no casting. E aí eu falei, não, peraí, né? Tem alguma coisa aí, né? Preciso profissionalizar essa história. E aí foi quando eu dei o primeiro passo profissional de alugar realmente um escritório, abrir uma agência. Tem tanto tempo isso. Tem, né? Nossa Senhora. É bom você olhar para trás e falar, cara, que foi legal. E o que eu acho bacana é que você é um cara de sucesso, né? Porque muita gente acha que sucesso é você estar na frente da câmera e todo mundo te conhecer. E, na verdade, o sucesso, ele é atrelado a bem-estar, né? Você ser realizado, tipo, aquilo que você faz te dá prazer, independente se vai te dar muito dinheiro ou não. Claro que se dá muito dinheiro, melhor ainda. Mas, né? Mas, assim, é você gostar, você ir fazer aquilo feliz. E essa área que você atua, muita gente não conhece. Ou quem se atreve a fazer, faz mal feito. E você consegue ter uma pluralidade... Nossa, engasguei. Pluralidade com os artistas que você trabalha, né? Porque você trabalha com o Rodrigo Faro, você faz assessoria para Jojo Todinho, você faz... É uma salada de fruta, mas ao mesmo tempo você faz bem tudo, cada um dentro do seu segmento. Anderson, eu acho que o que mais tem valor nessa história toda é a questão da relação que você cria com as pessoas. A confiança que as pessoas depositam em você para chegar para você e falar assim, olha, minha carreira está na sua mão, vamos junto? Porque, né, é isso, é uma parceria. Se aquela pessoa me chama para gerenciar a carreira dela, para ajudar ela a chegar num objetivo lá na frente, é porque ela confia no meu trabalho. E isso não tem preço. Então eu acho que nesses anos todos em que eu trabalho por trás das câmeras, o que eu mais prezo é isso, sabe? É a confiança das pessoas e as relações que a gente vai criando com essas pessoas. E como qualquer relação, uma hora ela acaba, né? Ela termina. Então, quer dizer, passaram pela minha agência, pelo meu escritório, muitos artistas que hoje trabalham com outros empresários, mas que continuam sendo grandes amigos. Surgem novos artistas todos os dias querendo trabalhar comigo. Eu acho que isso é a minha grande pedra preciosa, se eu posso falar assim. É isso, é essa questão da confiança e do respeito que as pessoas no meio têm pelo meu trabalho. Eu fico muito feliz. Eu realmente sou uma pessoa realizada. Eu acho muito legal isso, porque assim, a gente não se conhece há tantos anos, mas a gente já se conhece há um bom tempo, e de verdade, eu nunca ouvi alguém falar, ai, puxa, Danilo, não é legal. Sabe aquela torcidinha na nariz, você fala, esse cara já aprontou alguma? Isso não existe, pelo menos não que eu tenha percebido ou sabido, nada disso.
E comigo, pelo menos, você sempre foi muito generoso, muito cuidadoso. Às vezes que eu precisei, você sempre me atendeu prontamente. Eu prestei 2 vezes atenção aqui numa pergunta que o Nathaniel, acho que é isso, me perdoe se eu falei o nome errado. Ele tá, eu preciso começar minha carreira. Na minha cidade a carreira não dá certo, não tem agência que me chama. Para uma pessoa que está começando, para responder para o Nathaniel aqui, qual é o melhor caminho, Daniel? Anderson, hoje a gente tem uma vitrine gigantesca que se chama redes sociais, né? Então, quer dizer, hoje a internet, ela consegue chegar em lugares... E as pessoas também precisam entender que a televisão, ela é um funil, né? Ela é um funil. Durante muitos anos, foi muito glamourizada a profissão do artista, né? Porque o artista ganha muito dinheiro, vive muito bem. E a gente que trabalha nessa área, a gente sabe a ralação que é. Eu tenho um monte de colegas meus, e veja bem, eu não quero criar polêmica aqui no que eu vou falar, mas assim, eu tenho grandes colegas meus talentosíssimos que têm que exercer outras profissões para poder se manter. E não menosprezando essas profissões, que são maravilhosas, mas a gente sabe que tem atores maravilhosos trabalhando como garçom, como vendedor em loja de shopping, a passo que se tivessem uma oportunidade, né, não precisariam estar ali. Nada contra, imagina, eu já fui vendedor de shopping, fui gerente de loja, mas infelizmente a gente vive num país onde as pessoas têm que se virar nos 30 para conseguir sobreviver. Agora, a gente tem uma vitrine maravilhosa que se chama internet. Então, se você tem... A minha dica, se você tem um talento, você canta bem, você atua bem, você toca algum instrumento, comece a fazer uns vídeos e comece a postar. E aí as pessoas vão... Assim, né? Quantas pessoas já surgiram assim? Eu vou te dar um exemplo acho que mais claro do que isso, que é a Anitta, que é uma das maiores cantoras hoje né, do nosso país, no sentido de popularidade, de alcance, e foi uma menina que começou cantando e fazendo shows e postava as coisas na internet. A gente vê um monte de gente, né? Justin Bieber. Justin Bieber, exatamente. É porque eu sou fã da Anitta, eu adoro ela, minha amiga, então eu acho ela... Eu não sou tão fã assim dela, mas eu admiro muito o trabalho que ela faz. Eu acho ela a nossa Madonna brasileira. Nesse sentido, né? Vamos deixar a questão da música de lado. Eu adoro o repertório dela, mas acho que a Anitta é uma mulher com valor absurdo, assim, porque o que essa menina fez... as barreiras que ela quebrou, né, aonde ela chegou e aonde ela vai chegar, eu sou fã mesmo, eu sempre falo isso para ela. Você falou da Anitta, mas eu vou te pedir uma segunda opção. Que artista você acha hoje que é inovador, não sei se é a palavra, porque é tão difícil inovar hoje, né? Mas que seja um artista que revolucione, que traga alguma coisa de expressão. Nossa, que pergunta difícil. Você achou que a gente ia falar só de maquiagem aqui? Nossa, é uma pergunta difícil, assim, Anderson. Eu admiro tantas pessoas, assim. Tem tanta gente nova fazendo tanta coisa legal. Eu acho que essa galera nova que está aí, né, despontando em séries, em novelas, no teatro, são pessoas com uma cabeça tão bacana, tão diferente, tão aberta. Eu vejo pela minha sobrinha, assim, a Maria, que tem 12 anos, ela tem uma cabeça totalmente diferente da nossa, né? Ela pertence a uma outra geração, a um outro universo, onde a gente tem muito mais possibilidade, muito mais liberdade, e eu acho isso tão fantástico. Então, assim, eu admiro muita gente. Deixa eu pensar. É muito difícil Nossa, é difícil essa pergunta. Eu estou olhando para a tela do computador, porque eu pensei numa cantora que me chamou muito a atenção, e de repente o nome dela me sumiu. Eu fui ler o texto aqui, aí aquela coisa, né? A pessoa dispersa. Aí eu estou procurando o nome dela aqui. Eu vou achar também, que é uma pessoa que
que eu tenho ouvido muito, 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 muito. Mas, enfim, eu vou pensar. Sabe o que eu acho também? Eu acho muito legal quando os artistas, eles podem se posicionar. É muito difícil hoje, você vai entender o que eu estou te falando, ter opinião e não ser detonado. Criou-se uma coisa chamada polarização, que é tão triste de ver, né? Porque ou você é A ou você é B. Não existe o meio do caminho. Se você é A, você é A. Se você é B, você é B. Se você é branco, você é branco. Se você é preto, você é preto. Se você é isso, você... Então fica muito difícil. Então eu admiro os artistas. Fala é uma polêmica, né? Você não pode dizer, eu discordo disso. Então Ou você é de direita ou você é de esquerda. Você não pode não querer ficar a favor de ninguém. Vai a minha provocação aqui. Eu admiro os artistas que têm a coragem de se posicionar sem medo, de dar a sua opinião sem medo, de serem eles mesmos. Eu acho que a arte não combina com essa coisa de se esconder, né? Os artistas eles se expõem tanto ali em cima de um palco que eu acho que eu admiro os artistas que têm coragem de se posicionar. Porque eu acho que é difícil mesmo, né? Eu acho que é difícil você ser um artista... Eu fico imaginando por exemplo, vamos usar o exemplo novamente da Anitta. Ela tem, sei lá, 50 milhões de seguidores no Instagram. Não dá para imaginar o que é isso, 50 milhões. E aí ela vem e dá uma opinião dela, que é dela e que ela tem todo o direito de dar sobre alguma coisa, e é massacrada. Eu imagino que seja muito difícil, né? Você ter que lidar com isso. Então aqui eu acho que... Mas você acha que isso está acontecendo porque nós estamos nos tornando mais cruéis, menos tolerantes e menos respeitosos com o outro? Não, é que eu acho que por trás de um computador ou de um celular, todo mundo é valentão, né? É fácil, né? É muito fácil, né? Eu estar atrás de um celular e de um computador detonando a pessoa, criticando, esse termo cancelar, que eu acho péssimo essa história, vou cancelar fulano, e hoje todo mundo quer lacrar também, né? Então, quer dizer, óbvio que isso revela uma faceta muito ruim do ser humano, que é não conseguir lidar com o sucesso do próximo. Eu acho que tem muita gente que perde muito tempo na vida se preocupando com o sucesso do próximo, incomodada com o sucesso do próximo e esquece de trilhar o seu caminho. Quando você se preocupa com o sucesso do outro, você fica, porque ele tem isso, porque ele conseguiu isso. Você está focando a tua energia numa coisa aqui, você está deixando aqui de trilhar o teu caminho, né? De contar a tua história e de ter sucesso lá na frente. Você acha que isso é um pouco uma característica do brasileiro? Eu digo isso porque, assim, por exemplo, a gente está falando de artistas, mas eu, no meu universo, também eu vejo muito isso. Qualquer maquiador que se destaca ou que ganhe mais dinheiro, porque fulano está ganhando dinheiro. Eu sofri isso diretamente, que eu apareci com um carro parcelado em 36 vezes. Mas já está de carro novo. Nem era novo, era usado, parcelado em 36 vezes. Quer dizer, o outro nunca vibra pelo teu sucesso, né? Fala, pô, que legal, você conseguiu comprar um carro melhor. Pô, que bacana você comprou na sua casa. Eu tenho um pensamento meu, assim, que é muito meu, amigo, que é assim, é muito difícil você ser bem-sucedido e ganhar dinheiro no país como o Brasil, onde é um país que tem uma desigualdade social gigantesca. Eu estou te falando isso porque eu já passei por isso e hoje eu não me culpo mais, sabe? Porque eu sei a minha história. Eu olho para trás, eu comecei aqui esse papo contando a minha história, eu olho para trás e vejo o quanto a minha mãe foi uma mulher batalhadora, o quanto a gente trabalhou a vida inteira, desde criança, que é muito fácil ver hoje, né? O Rodrigo Faro na televisão, salário, ninguém olha para trás e vê a nossa história de luta e de batalha, mas eu sei. E as pessoas que me conhecem sabem. Só que durante uma época, eu não conseguia lidar muito bem com isso, sabe? De você, poxa, nossa, eu tô aqui com um carro importado, blindado, na rua, e tanta gente... Depois eu falei, poxa, por que eu tô me punindo por isso? É o meu trabalho. Eu tempos atrás pensando nisso. Eu ralei muito para conseguir chegar nesse... Isso não significa
que eu não consiga olhar além da minha bolha. Pelo contrário, eu estou aprendendo muito nessa quarentena. Eu já fazia isso, isso é um exercício diário. Olhar além da sua própria bolha. Olhar. Eu fui outro dia comprar um negócio aqui, eu moro perto da Paulista. Eu nunca vi tanta gente dormindo na rua. Parecia cena de filme. Eu dirigindo, estava chuviscando, e aí eu vi um senhorzinho, eu morro de dó de idosos na rua. Assim, eu trabalhei muito tempo com um abrigo Bezerra de Menezes, que é um asilo e tudo mais. Eu tenho um verdadeiro... Para mim, eu ver uma criança pedindo não acho um problema, porque ela pode trabalhar e ganhar vida. Agora, um velhinho, ele já passou por tanta coisa, ele não tem mais o que fazer. E aí eu vi um velhinho, um senhorzinho, puxando uma carroça, sem camisa, calça amarrada com uma corda, aquela coisa bem estereotipada, chuviscando e o carrinho dele cheio de papelão. Então você imagina, uma pilha de papelão já é pesada, imagina ela molhada. E na hora me deu uma dó, assim, eu falei, puta cara, que pena desse homem. Simultaneamente me veio assim, eu não posso ter pena dele. Eu não sei qual é o acordo dele, mas eu sei o que eu tenho e eu tenho que agradecer tudo o que eu tenho, que é batalhado. Mas eu tenho que dar graças a Deus e respeitar isso. Ok? O que eu puder fazer eu ajudo, mas eu não posso ter pena. Amigo, eu acho que a gente, aí é uma visão minha, assim, quando eu falo olhar além da nossa própria bolha, é porque a gente tá muito, né, acostumado a olhar assim, meu irmão tá bem, minhas sobrinhas estão bem, minha mãe tá bem, tá tudo bem. E a gente tem aprendido que com essa história da quarentena, né, a quantidade de pessoas que estão passando dificuldade, a quantidade de pessoas que estão, de novo, dormindo nas ruas, a gente não pode estar achando que tá tudo bem, sendo que não tá, porque tá bem com a gente ou com aqueles que estão à nossa volta. Mas eu falei, Anderson, eu só queria voltar nessa história, só para encerrar o meu pensamento, quando eu falei sobre que é muito difícil fazer sucesso no Brasil e parece que você se sente mal por estar fazendo sucesso, por estar ganhando dinheiro, é porque além da questão da desigualdade social, que eu acho que é gritante, existe uma coisa de exemplo. A gente tem muito pouco hoje heróis para se inspirar. E parece que todo mundo que ganha dinheiro de uma forma desonesta. Por quê? Porque a gente vê nos jornais e na TV todos os dias o enriquecimento ilícito de empresários que estão envolvidos em escândalo de corrupção, de grandes empresas que estão envolvidas em esquema de corrupção, mas não. Existem grandes empresários, grandes profissionais, pessoas riquíssimas que ganharam o seu dinheiro de forma honesta. Mas a gente não tem... A gente é um país muito carente de heróis. Eu me arrisco a dizer, talvez, que o Ayrton Senna tenha sido o último grande herói que surgiu nesse país. A gente não pode colocar no patamar de herói uma pessoa que cumpre a sua obrigação. Só que quando uma pessoa cumpre a sua obrigação, quando vem alguém e bota um monte de corrupto na cadeia, a gente fala, nossa, que cara maravilhoso, que cara sensacional. Ele não pode ser endeusado por isso, ele está cumprindo a obrigação dele. Concorda? Não é nada mais correto, né? Então, assim, eu fico bem preocupado com isso, né? Qual é o mundo que a gente vai deixar para as próximas gerações? Eu tenho 3 sobrinhas que eu sou completamente apaixonado e a gente fala muito sobre isso, sabe? Sobre essa responsabilidade. Gente carente de heróis, né? Eu estou aqui pensando a verdade. Eu estou ouvindo o que você está dizendo, mas estou pensando, cara, realmente, quem é um grande herói nosso? Que a gente possa se espelhar, né? Hoje, além dos profissionais de saúde que a gente tem que falar que estão dando show, né? Porque são pessoas que assumiram um compromisso ali na hora que se formaram de colocar né, a sua vontade em segundo plano. Mas honram aquilo que eles prometeram ali na formatura, né? Em servir ao próximo, em salvar vidas e tudo mais, antes da deles. Porque até então, Anderson, o que eu tô querendo dizer é que, assim, existem várias pessoas que foram
alçadas ao posto de heróis da nação simplesmente porque estavam cumprindo as suas obrigações que lhe cabem na profissão. Só que num país onde as pessoas não cumprem as suas obrigações, pelo contrário, né, elas fazem um caixa dois aqui, ela rouba ali, ela aproveita do outro ali, né, a gente acha que uma pessoa que está fazendo o dever dela é um herói. Que louco você, isso, né? Você vislumbra, quer dizer, vislumbrar a gente vislumbra, né? A gente sonha com a possibilidade. Mas você vê uma luz no fim do túnel? Você acha que a gente vai ter chance de mudança? Eu sou uma pessoa que tem muita esperança. Prazo, né? Eu acho que quando a esperança acabar, aí acabou tudo. Eu sou uma pessoa que tem muita esperança. Eu acho o povo brasileiro um povo incrível, incrível. Eu tenho, graças a Deus, pelo meu trabalho, eu tenho oportunidade de conhecer bastante esse país, viajar bastante com meu irmão para lugares que eu jamais imaginei que eu pudesse viajar, conhecer de verdade. É um povo incrível, é um povo que tem a capacidade de se reinventar, de se adaptar às piores situações como essa que a gente está passando. Então, assim, eu vejo realmente uma luz no fim do túnel. Mas, o mais importante, a gente precisa aprender a votar correto. A gente precisa aprender a saber escolher as pessoas que vão nos representar. Eu acho que é isso. As pessoas têm que se informar, as pessoas têm que ler, têm que estudar, têm que saber o que as pessoas estão fazendo. Eu acho que o grande erro que a gente comete é quando a gente vai para a urna, porque depois não adianta reclamar. Eu acho que a gente tem que fazer protesto ali na urna, na hora de votar. E não adianta falar, não vou votar em ninguém, porque não adianta nada você não votar em ninguém, né? Porque aí você tem que ficar calado mesmo, porque você você abriu mão daquela possibilidade. E exercer o seu papel de cidadão nessa sociedade, porque não é simplesmente votar, é votar e cobrar, e fiscalizar, e ir lá, né? A gente sabe, porque a gente trabalha, né, dentro da nossa área, nós somos pessoas que cobramos, que estamos lá assinando os abaixo-assinados para proteger e para defender a classe, e nananã, né? A arte, por exemplo, todo mundo falou, né, tanto dessa história da Lei Rouanet, todo mundo criticou tanto, eu leio tanto absurdo das pessoas falando, agora vai parar de mamar na teta do governo, umas coisas tão absurdas. E aí, de repente, a gente se vê trancado em casa, e o que está fazendo a gente conseguir respirar um pouco? Se não a arte, se não a música, se não um quadro de um pintor que você tem na parede da sua casa, se não um filme que você compra na plataforma de streaming para assistir, uma peça de teatro que você pode baixar agora na plataforma para assistir. Cadê aquelas pessoas que falavam, arte, não preciso, não. E aí? Porque o grande lance da Rouanet, o problema da Rouanet não está na lei, porque a lei é incrível. Nós somos os únicos no mundo que temos, inclusive, né? O problema está em quem assina. Porque assina, que eu digo patrocinador, porque tem, claro que eu não estou generalizando, tem muita gente legal, mas a partir do momento que o cara, eu te patrocino, mas eu quero 50%, eu te patrocino, mas tem que ser no meu teatro, então você não está acreditando na cultura, né? Gente mau caráter e gente com má intenção existe em todas as instâncias, em todos os segmentos da nossa sociedade. Inevitavelmente e infelizmente, nós vamos esbarrar com essas pessoas ao longo da nossa vida, né? A gente sabe que existe. O que não dá é para generalizar. Eu não admito ver uma artista do calibre de Dona Fernanda Montenegro sendo atacada como ela foi nas redes sociais por se posicionar. Desculpa. Não só pelo posicionamento, mas por quem ela é, pelo que ela representa. Pela contribuição que ela deu para a cultura desse país. Ela fez história nesse país. Eu estou usando o exemplo da Dona Fernanda Montenegro porque é a maior, né, que a gente tem, depois da Bibi Ferreira, enfim. É uma referência. Então, assim, eu não admito. Fazendo parte da classe como eu faço, eu não admito. Eu não admito. Eu acho que e aí vem uma pandemia que vai fazer o ser humano ser melhor. Eu não acredito. Eu acho assim, vão ter mudanças, o mundo não será o mesmo, teremos que reaprender, mas enquanto a gente for lavar a calçada empurrando com água ou empurrando a sujeira para o vizinho, você não vai ser uma pessoa diferente, não vai ser uma pessoa melhor.
Não vai. Concordo. Que a gente saia mais solidário dessa história, sabe? Eu acho que a gente tem que sair mais solidário e também pensar... Sei, outro dia, assim, juro, eu entrei aqui eu tenho no quarto aqui do lado, que é meu closet, eu comecei a olhar para tudo aquilo, eu falei assim, gente... Para que eu tenho tudo isso? Preciso de nada Eu disso. joguei, Danilo, 3 sacos de coisas que eu vou juntando, porque teatro eu ganho muita coisa das marcas e tudo mais, né, de maquiagem, e vou juntando, uma hora eu vou usar, uma hora eu vou precisar, uma hora... 3 sacos. Claro, não joguei fora. Tem coisa que eu doei para a instituição, tem coisa que... Entendeu? Mas você fala, para que a gente junta tanta coisa? Essa é a prova de que a gente não precisa de nada além de ar para respirar, água para beber e amor para sobreviver. Ó, que poético. Nossa. Escreveria um livro de poemas. Mas é verdade, amigo. É verdade, óbvio, né? Eu tô exagerando, né? Mas porque a gente gosta também de viajar, fazer uma compra aqui, uma coisa. É normal, gente, somos humanos, pelo amor de Deus. Mas também a questão do consumo consciente é uma coisa que a gente está discutindo muito. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento que a gente está passando para pensar em tudo isso. Consumo consciente, a como sair dessa história mais solidário, a olhar além da nossa própria bolha, de achar que os que estão ao nosso entorno estão bem, está tudo bem. Não, não está bem. Quando eu falei aquela história para você da Avenida Paulista, foi no domingo. Eu fui lá comprar um negócio na farmácia e aí eu comecei a perceber um monte de gente dormindo na rua e voltei. Falei, gente... Aí eu estava conversando com um amigo meu de FaceTime e falei assim... Será que essas pessoas sempre estiveram lá? E na vida corrida que a gente tem no dia a dia, trânsito, compromisso, atrasado, essas pessoas se tornam invisíveis aos nossos olhos. E aí, num cenário como esse, da cidade vazia, parecendo que a gente está num apocalipse, essas pessoas começam a se tornar visíveis. E eu me senti, desculpa a palavra, um merda. Eu me senti um merda, porque... Eu falei, caramba, como eu não percebi essas pessoas antes? Como eu não percebi essas pessoas antes? E aí depois, enfim, não me movimentei para fazer alguma coisa, para ajudar, e aí, enfim. Mas eu fiquei muito mal naquele dia. E fiquei muito pensando nisso, assim, as pessoas se tornam invisíveis. Mas porque a gente se torna muito, eu vou dizer frio, mas não é bem a palavra que eu quero usar, mas você deixa de ver, né? A gente deixa de prestar atenção nas coisas. Eu moro aqui na Praia Grande, né? Que é uma praia muito populosa e tudo mais. E eu, dias atrás, com a história do isolamento, o mar estava muito azul. Muito azul. E eu falei para ela, olha, quando que eu vi esse mar tão azul, tão limpo, tão cristalino, tão impedindo para eu entrar? Ela falou, porque você nunca prestou atenção nele. Exatamente. Você presta atenção na população que está na praia, no povo que está jogando sujeira na praia, não sei o quê, mas você não olha o mar. Então, eu fiquei bem mexido com isso, sabe, Anderson? Foi uma coisa que mexeu demais comigo nesse final de semana, porque realmente era muita gente dormindo na rua, de todas as idades. E o que você já programa e o que você já vem fazendo de mudança na sua vida, por conta disso tudo que está vivendo? Olha, eu tive um clique na minha vida há alguns anos atrás que me tornou uma pessoa muito mais aberta para enxergar além da própria bolha. Isso não é de agora, isso já vem de alguns anos. E desde então, eu sou uma pessoa que dedico boa parte do meu tempo e da minha vida a projetos sociais. Hoje, o que me salta muito aos olhos hoje, que é um trabalho que eu faço bastante, é um trabalho com uma ONG chamada IKNR, chama I Know My Rights, que é uma ONG que trabalha com inserção social de crianças refugiadas. Então, são crianças vindas
de 17, mais de 17 países do mundo, são países que estão enfrentando uma ditadura, ou uma guerra religiosa, ou a intolerância religiosa, fugidas da guerra, chegam aqui no Brasil com as suas famílias, são beneficiadas pelo projeto humanitário da ONU, mas quando elas ingressam no Brasil, e aí? Né? E a cultura, e a língua, e os costumes. Então, a gente trabalha muito com a criança, o nosso foco é a criança, porque a gente imagina que o poder de adaptação da criança a um novo mundo, a uma nova realidade é mais fácil, mais rápida do que o adulto. Né? O adulto ele tem muitas questões religiosas, de costumes, aí ele chega aqui no Brasil, ele começa a estranhar muito. Então, o processo de adaptação desse adulto é mais demorado. A criança, ela se adapta mais rápido. E a gente faz a inserção social dessa criança através da arte e da cultura. Então, a gente tem projetos musicais, a gente tem coral. Na verdade, esses projetos eles estão parados agora fisicamente. A gente tem feito bastante coisa online com as crianças. Hoje são 450 famílias, mais ou menos, atendidas, de países como Síria, Angola, Moçambique, Sudão do Sul, Libéria, enfim, são todos os países, né, que enfrentam esse problema. Uma pessoa como eu, que não conhecia o projeto, se eu quiser fazer parte, o que eu preciso? Onde eu me inscrevo? O que eu posso... Você pode entrar no Instagram, que é o da IKMR_Brasil, e ali você pode ser redirecionado para o site. Você tem ali no site a conta corrente para fazer qualquer tipo de doação, porque a gente está com um projeto emergencial de atendimento a essas famílias, porque essas famílias, elas também moram nas favelas aqui do Brasil, elas também moram nos lugares que estão passando por extrema dificuldade. E, além de tudo, elas também enfrentam o preconceito por não falarem a língua, por terem um costume diferente, por terem um cabelo diferente, por terem uma cor da pele diferente. Então, quer dizer, a gente está fazendo o projeto emergencial, que é para arrecadar cesta básica, fralda, tudo isso. Básicos de... Exatamente. E aí, quando o projeto voltar a funcionar no sentido de a gente poder ter contato com as crianças, e aí eu te convido, óbvio, a você conhecer um dia, acompanhar uma sessão de cinema que a gente faz com as crianças, ou um ensaio do coral, que chama Coração Jolie. Eu até coloquei no feed do meu Instagram, quem procurar vai ver ali a música que a gente gravou da Sandy Júnior, Vamos Construir. Enfim, a gente tem vários projetos culturais que envolvem as crianças, porque a gente de verdade, quem faz esse projeto é a Viviane Reis, que é muito minha amiga e que é uma pessoa que eu admiro muito e que dedica a vida dela a esse projeto, em cima de experimentos mesmo. Ela experimentou muito durante muitos anos e ela descobriu que só a arte, mais uma vez a importância da arte na vida das pessoas, Incrível, só a né? arte tem Uma um vez poder... a Antônia Bastos, que é uma cantora, ela me falou isso. A arte, claro que ela falou a música, mas na arte, no seu contexto geral, ela não tem fronteiras. Poder de promover essa adaptação da criança, né? Você imagina, Anderson... Ela canta uma música em armênio, que conta, é uma música do folclore armênio, e eu falei para ela, nossa, é impressionante como essa música me toca, assim. Ela falou assim, mas a música tem esse poder, a arte... Aí ela falou, a arte tem esse poder, independente de tudo. Você imagina que essa criança, ela já passou por todos os traumas que ela poderia ter passado na vida, e essa criança tem 5, 6 anos de idade. Quando eu falo traumas, eu estou falando daquelas imagens que a gente costuma ver no jornal, dos barcos atravessando o Mediterrâneo, virando, não sei quantas pessoas morrendo. Campos de refugiados e blá, blá, blá. Aí elas chegam na fronteira, elas ficam meses num assentamento, nesses assentamentos que acolhe os refugiados. E aí as poucas que conseguem chegar aqui no Brasil, porque é um outro continente, é do outro lado do mundo, né? Por isso que a gente tem
a gente tem uma grande quantidade de refugiados entrando na Europa, óbvio, porque a Turquia faz fronteira com a Síria e é a porta de entrada para esses refugiados na Europa. Mas é porque está ali, né? O Brasil poderia receber, eu acho, inclusive, que o Brasil recebe muito pouco refugiado. A gente poderia ter um programa com a ONU e com a Acnur, né, que é o braço da ONU para refugiados das Nações Unidas, de assentar mais refugiados. A gente é um país gigante.